Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito a liturgia diariamente nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu procuro transmitir antecipadamente para que as comunidades católicas que fazem o trabalho para Deus tenham a informação antecipada da liturgia. Liturgia de 26 de janeiro de 2023, quinta-feira, dia de São Timóteo e São Tito, bispos e discípulos de São Paulo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 e 23. É de onde foi retirado esse trecho. Oração do dia. Ó Deus, que ornastes São Timóteo e São Tito com virtudes dos apóstolos, concedei-nos, pela intercessão de ambos, viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 96, versículos do 1 ao 2a, 2b ao 3º, 7º ao 8a, 10º e o refrão, versículo 3º. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Repitamos. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações. E entre os povos do universo, seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações, reina o Senhor.
Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Anuncia entre as nações os grandes feitos do Senhor. Repitamos: anuncia entre as nações os grandes feitos do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1º ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da reflexão é Cordeiros no meio de lobos, Lucas capítulo 10, versículos do 1º ao 9. O lobo é um animal carnívoro, um predador, movido pelo instinto ataca e destrói. O cordeiro é um herbívoro. Cordeiro é um herbívoro. Seu traço dominante é a mansidão. De espírito gregário, vive em grupo pacificamente. Jesus Cristo não podia ter escolhido melhor imagem para significar a missão daqueles que foram encarregados de anunciar a paz em seu nome. O Messias, que Isaías descreveu como cordeiro que se deixa levar ao matadouro, ovelha muda que se deixa tosquiar, Isaías 53, não podia tornar-se um chefe de quadrilha ou um general à frente de uma milícia de conquistadores. Por isso o anúncio da Boa Nova não é campanha de conquista, mas proposta de paz. A sociedade humana não parece ter compreendido as intenções de Jesus. Em nossas bandeiras e brasões, águias e leões, aves de rapina e outros símbolos de força, poder e destruição. A polícia brasileira, que deveria ser uma organização próxima do povo para servi-lo, adota emblemas como caveiras, serpentes e punhais, inspirando medo e repulsa. Nós, igreja, não podemos ser assim. Aliás, a própria história da igreja e sua incontável legião de mártires confirma que Jesus tinha toda razão ao falar de cordeiros entre lobos, presas entre predadores, desde a lapidação de Estevão e a execução do apóstolo Tiago, conforme Atos dos Apóstolos,
capítulo 7, versículo 58, e capítulo 12, versículo 2, um rio de sangue correu dos corpos dos cristãos perseguidos e torturados, e era com notável alegria que eles se abandonavam aos carrascos, pedindo a Deus que não lhes imputasse tal crime. O exemplo de Cristo, que abraçou a cruz e aceitou a morte, apontava o caminho a seguir. Bento XVI escreve: pela fé, os mártires deram sua vida para testemunhar a verdade do Evangelho, que os transformara, tornando-os capazes de chegar até o dom maior do amor, com o perdão de seus próprios perseguidores. Depois disso, com que justificativa poderiam assumir uma posição vitimista infantil e chorar lágrimas de esguicho porque a igreja e seus membros sofrem calúnias e perseguição? O próprio Senhor nos avisou que seria assim. Ele nunca nos prometeu rosas, mas foi o primeiro a aceitar os espinhos. Um de nossos símbolos litúrgicos é o cordeiro imolado, que ergue o estandarte da vitória, mas ele traz as marcas de sua paixão, pois não há ressurreição sem morte. Pena que nossa visão da morte de Jesus no Calvário deixe na sombra sua força, coragem, sua ousadia. É mais fácil sacar da espada e cortar orelhas. Difícil é seguir adiante como Cristo para cumprir a nossa missão. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Minha cidadela é Deus, o Deus que me é fiel. Salmo 59, versículo 18. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Santo do dia 26 de janeiro. São dois santos, Timóteo e Tito, bispos e discípulos do apóstolo São Paulo. Vida de Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, a cerca de 200 quilômetros ao nordeste de Tarso. Era filho de mãe judaica e pai pagão. Quando São Paulo apóstolo passou por aqueles lugares no início de sua segunda visita missionária, escolheu Timóteo como companheiro de viagem porque ele era muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio, conforme Atos dos Apóstolos 16, versículo 2, mas o fez circundar, por causa dos judeus que viviam naquela região, Atos 16, versículo 3. Com o apóstolo dos gentios, Timóteo atravessou a Ásia Menor e foi até a Macedônia. Depois acompanhou Paulo a Atenas, de onde foi enviado à cidade de Tessalônica. Dali prosseguiu para Corinto, onde colaborou na evangelização no istmo da cidade. A figura de Timóteo destaca-se como um pastor valoroso. Segundo a posterior história eclesiástica de Eusébio, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Algumas de suas relíquias encontram-se desde 1239 na Catedral de Termoli, na região italiana de Molise, proveniente de Constantinopla. Agora a vida de Tito. Tito, de família grega ainda pagã, foi convertido por São Paulo em uma de suas viagens apostólicas, tornando-se seu colaborador, companheiro e irmão na missão. O apóstolo dos gentios levou-o consigo a Jerusalém por ocasião do chamado Concílio Apostólico, que aconteceu no momento crucial da controvérsia sobre o batismo dos gentios, quando o apóstolo se opôs categoricamente à circuncisão desde cristão de Antioquia. Assim, Tito tornou-se o símbolo vivo do valor universal do cristianismo, independentemente da nacionalidade, raça e cultura. Quando Timóteo partiu para Corinto, Paulo confiou a Tito a tarefa de levar aquela comunidade rebelde à obediência. De fato, ele conseguiu estabelecer a paz entre a igreja em Corinto e o apóstolo dos gentios.
A seguir, Tito foi novamente enviado por Paulo a Corinto, qualificando-o como meu companheiro e colaborador, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, para levar a cabo as coletas pelos cristãos de Jerusalém. Ulteriores notícias provenientes das cartas pastorais o apresentam como bispo de Creta. 2 servos fiéis do Evangelho. Paulo fez circuncidar o discípulo Timóteo, mas não Tito, que também levou consigo a Jerusalém para participar do concílio apostólico. Assim, Paulo apresenta seus 2 colaboradores como homens da circuncisão e homens da não circuncisão, homens da lei e homens da fé. Segundo a tradição, São Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo e uma a Tito. São as 2 únicas cartas do Novo Testamento enviadas a pessoas e não à comunidade. O apóstolo, já idoso, deixa-se levar com algumas anotações, com ricas expressões de carinho por seus 2 discípulos, demonstrando também sua satisfação por confiar-lhes a missão de anunciar o Evangelho. Segundo o Papa Bento XVI, Timóteo e Tito ensinam-nos a servir o Evangelho com generosidade, sabendo, porém, que esse também comporta um serviço à própria Igreja. Outro santo, que na verdade é uma santa, do dia 26 de janeiro, Santa Paula, matrona romana. Santa Paula é uma figura exemplar entre os santos dos primeiros séculos do cristianismo. Passou do luxo e da dignidade do seu nobre nascimento à sequela do Evangelho e à caridade com os pobres, graças à influência que teve do doutor da Igreja, São Jerônimo. A sua festa é comemorada em 26 de janeiro. São Timóteo, São Tito e Santa Paula, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, significa vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele voltará, será o fim da história, será o juízo final. Temos esta oportunidade aqui na Terra de ganhar o novo Éden, o novo paraíso, a felicidade em plenitude com Deus. Não deixemos passar essa graça. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.